Então vamos começar, literatura cubana. Então, conversei com o Cláudio, com o João, com a Davina, falei, olha, vamos fazer o pessoal mergulhar com a gente, né, já que é uma roda de conversa. Aí vocês estão vendo aqui, tem uns autores e as datas, nascimento e morte. Vamos dizer assim, que a gente tentou começar a nossa roda hoje pegando um pouco o que seria alguns dos clássicos, né, da literatura cubana, da cultura, da história e da política. Então agora eu quero convidar vocês, à vontade, venham aqui, vamos montar essa cronologia juntos? É um exercício, é só pra vocês se mexerem e saírem da cadeira, tá? Então vem, Fernando Ortiz, Alejo, o J em espanhol, né? Então Alejo, a gente às vezes fala Alejo, não é? É Alejo Carpentier, Félix Varela, Lezama Lima, Nicolas Guilhem e o José Martí. E aqui tem, fragmentos das obras deles. Então são autores nascidos alguns no século XIX, só o Varela, né, nasceu no 18 e morreu no 19, mas 5 deles, né, a maioria nasceu no 19, morreu no 20, o Lezama é do século 20, o Guilhem do século 20 e o Alejo lá do comecinho do século 20. Então, tem em português e espanhol, vamos montando? A gente vai brincar um pouco, tá? Quem se arrisca primeiro? Eu acho que esse fragmento é do Martí. Vem aqui, a gente junta e monta. Não, porque depois tem os vídeos, né? Não, mas só para agora. Sem necessidade. Ô, Aline, acende a luz ali. Quem você acha que é quem é? Vamos ver. Então põe o Nicolas Guilhem aqui do lado, depois a gente vai... Como é seu nome? A Mara, escritora, né, Mara? A Mara ela acha que esse fragmento é do Guilhem. Se alguém discorda, remonta, mexe no que a Mara fez. Esse já tá bom, eu acho que esse é esse. Deixa a gente não pode a Wanda, ela já juntou o Martí. Mas o próximo aí. Procura não fica de lado por causa da fumada. Vem, Anitta, você também poetisa. Só faltou uma escritora mulher aí. Pois é. As mulheres invisíveis, né? Não vou falar nada. Ainda mais nessa época. Mas seguramente ela Você indica uma está. escritora cubana? Olha, tem a Mirta Sintier, a Marta Ibarra, acho que essa é chilena, peraí. Mas a Fina, tá? Fina Sintier. A esposa do Cíncio, que também tem uma produção. O marido ficou famoso, né? Mas ela aparece também bastante. A Fina. E a Mirta, é Mirta Aguirre. Mirta Aguirre, tem várias Mirtas em Cuba. Tem uma lá. É como se fosse Maria. Acho que a Clara Ibarra é Santa Clara. Clara Ibarra? Eu não tenho certeza. Eu pesquiso. Deobaldo, escritor, teólogo. Vem, Baldo, olha, nós estamos fazendo aqui um exercício, juntando o fragmento com o autor. A Wanda já juntou o José Martí, a Mara juntou o Nicolas Guilhem. Vem dar seu palpite. Quem você acha que escreveu o quê? Vem, Cláudio, também. Não sei se eu estou certo. João. Esse aqui acho que é desse. Então, põe o Alejo aí perto, vamos ver. Vou falar nisso, nós vendemos uma camiseta lá. Tá? Entendeu? Ó, Solidariedade é Cuba. O Félix Varela foi padre. Tem também a Gertrudes Gomes, escritora. Então montamos a nossa cronologia aqui hoje nessa roda de conversa. Uma cronologia masculina, como lembrou a Wanda.
Não tem nada a ver, né? Nós Um que... dia a gente tem um livro que eu comprei em Bogotá, as escritoras do século XIX, latino-americanas do século, porque no Brasil é muito difícil a gente encontrar isso. Então tem cubanas, brasileiras, colombianas, mexicanas, uma preciosidade esse livro. Então, vamos lá. Bom, aqui está Cuba, né? Vocês estão vendo que o formato, né, da ilha é parecido com um crocodilo, né? Eles chamam de El Gran Caimán, a maior das Antilhas do Caribe, né? Olha, Cuba é a maior, 11 milhões de habitantes, um território do tamanho mais ou menos do estado de Pernambuco. Então esse aqui é o Gran Caimán. Aqui está Havana, a capital. Então eles chamam toda essa parte leste de Oriente, que é a parte, como eles mesmos dizem, mais caribenha. Porque logo aqui, né, olha, tá Jamaica, Haiti, né? Então aqui está Santiago de Cuba, Guantánamo, então toda essa parte, a parte oriental, Grama. E Havana, a capital, está no centro-oeste, né? Nós tivemos, né, João, agora em Matanças, o João conheceu, né? Então, Cuba foi possessão da Espanha até finalzinho do século XIX, e depois os espanhóis e os norte-americanos fizeram um acordo, e através da Emenda Platt, os norte-americanos passaram a mandar na ilha. Então a experiência deles de república, de um país soberano, é muito pequena. Eles passaram a ser possessão dos Estados Unidos, depois no século XX, comecinho, veio uma sucessão de ditadores, o Machado, depois o Batista e depois a Revolução Cubana. Então esses escritores, gente, nós vamos encontrar algo assim, principalmente os do século XVIII e XIX, um apelo muito forte para essa questão da soberania, né, de uma identidade, que era a discussão do século XIX, né? Se a gente for dar uma olhadinha, né, nos europeus, porque a gente está sempre olhando para cima, né? Então, a sociologia se forma lá no século XIX e está todo mundo discutindo isso, identidade, o que é povo, o que é a nação, a formação dos estados, né, nacionais lá na Europa, século XVIII e XIX. Então, na América Latina, né, principalmente México, né, e Cuba, tem um legado muito importante de literatura e de filosofia do século XVIII e XIX discutindo esse tema, debatendo. A intelectualidade está sempre à frente do seu tempo, né? As pessoas que leem, vocês, né, os escritores, estão sempre tentando expressar, né, os conceitos, as interpretações, né, na linguagem da escrita de vocês. Então esses intelectuais cubanos também estavam nesse esforço. Ó, vamos começar por esse aqui, Félix Varela. O Félix Varela, como a Davina disse, ele nasceu em Cuba, é um cubano, ele foi padre, tem aqui as obras do Félix Varela, e ele formou um grupo de intelectuais que discutia muito isso. Quer ver? Olha onde é que está aqui o Félix Varela. Olha o que o Félix Varela, os cubanos dizem assim: esse foi o primeiro que nos ensinou a pensar. Ó, 1787, 1853. Olha só. Bom, aqui está em espanhol. O americano ouve constantemente a imperiosa voz da natureza que lhe diz: eu te pus no solo que te persegue com suas riquezas e te invade com seus frutos. Um imenso oceano te separa desta Europa, onde a tirania, ultrajando-me, esmaga meus dons e aflige aos povos. Não tenhais medo, seus esforços são impotentes. Recupera a liberdade da qual você mesmo se despojou, por uma submissão que é mais filha da timidez do que da necessidade. Vive livre e independente. Prepara asilo aos pobres de todos os países, eles são teus irmãos. Então o Félix Varela e outros intelectuais importantes, o Cédric de la Luz Caballero e outros que a gente ouve muito falar em Cuba, são assim, vamos dizer, os iniciadores desse pensamento americanista. Olha, nós temos que olhar para nós, temos que olhar para dentro, parar de olhar para a Europa, né? Ou para os Estados Unidos, que já nessa época se colocava como grande tutor, né?
do continente, através da sua contra-inteligência. Presente em Havana, em Lima, em Buenos Aires, né? Os Estados Unidos, já nessa época, estava com seu departamento de Estado super atuante em todo o continente, nas cidades portuárias mais importantes, né? Então, o Félix Varela, como diziam os cubanos, o primeiro que nos ensinou a pensar, que tem os tomos dele, toda uma linguagem, né, do século XIX, mas assim, riquíssima. Depois do Félix Varela, ó, vamos ver aqui o José Martí. O José Martí, nessa cronologia, ele é, vamos dizer assim, um continuador dessas primeiras ideias do Varela. O Martí nasceu em Cuba muito novinho, com 15 anos, ele já se envolveu num conflito seríssimo na universidade, fez uma carta junto com o clube de estudantes, protestando contra uma medida que os estudantes de medicina foram duramente repreendidos na universidade. Então ele fez uma carta, por causa disso ele foi preso, ficou preso vários meses, e aí a família conseguiu tirá-lo de Cuba. Ele foi para a Espanha, tinha 15, 16 anos. Ficou uns anos na Espanha, saiu da Espanha, morou em outros países da Europa, voltou para Cuba, depois foi para o México, para Guatemala, foi embaixador na Argentina, em Buenos Aires. Então, Martí foi um intelectual, um diplomata, um poeta e um revolucionário. O Martí tem um professor do Brasil, lá da Universidade Federal de Goiás, o professor Eugênio. Olha, ele fez essa obra muito boa, porque o Martí criou esse conceito de nossa América. O Martí produziu na segunda metade do século XIX. Esse debate estava pegando fogo, né? O que é ser americano? Todo mundo olhando para a Espanha, porque eles eram colônia. O Brasil, nessa época, né, a gente era império. Então, essa identidade americana era um grande debate. Existe, não existe? Né? Existe filosofia? Isso vai para o século XX. Então, o Martí cria esse conceito de nossa América, e ele vai teorizando sobre isso. O que é ser americano? E quem é a nossa América? Quem são os tigres internos e os tigres externos? Os tigres internos, essas forças criouias, né, que eles chamavam, que eram os mestiços, os filhos da burguesia, né? No Brasil, os fidalgos portugueses, que até hoje nós temos uma herança colonial que quer que isso aqui funcione. O modelo é o modelo do colonizador. Então o Martí vai falar muito sobre isso, né? Esse lema dele é muito forte, a Wanda identificou logo, ser culto para ser livre. E o Martí escreveu até para criança, que é uma coisa bem interessante nesses autores, né? Aqui a gente tem cadê o... Isso aqui, gente, é uma graça. O Frei Beto fala, alguém tem que traduzir para o português a Idade de Ouro. Então foi um boletim que ele fez, e aqui tem historinhas de criança negra, com boneca negra, trabalhando valores, né, sobre a identidade. A Idade de Ouro. Então isso aqui é uma linguagem do século XIX, mas voltada para as crianças. Então o Martí tinha muito essa preocupação de formar as futuras gerações, tá? Então Félix Varela, o Martí morreu em combate, porque aí eles organizaram, ele morou alguns anos nos Estados Unidos, né? Lá eles se organizaram, os cubanos que estavam lá, lutando pela independência de Cuba. Ele fala, eu conheço o monstro, vivi suas entranhas, porque ele viveu uns 10 anos, né, nos Estados Unidos. E sempre participando, inclusive na Argentina, as crianças leem os poemas do Martí. Sapaticos Rosa, um poema do Martí, famoso, que tem aqui na Idade de Ouro. E as crianças no ensino fundamental 1, na Argentina, declamam esses poemas. Uruguai, menos no Brasil a gente não conhece quase nada do Martí. Tem algumas cátedras martianas em algumas universidades, Mato Grosso, Belo Horizonte. Em São Paulo a gente ainda não tem nenhuma cátedra para estudar o pensamento do José Martí. Então essa questão de educar as futuras gerações, da soberania. Então o Martí volta para Cuba e morre em combate contra os espanhóis, pegou em armas. Então, um intelectual orgânico, né, como diria o Gramsci, alguém que está também e deixou muita coisa escrita, né? Tem as obras escolhidas do Martí, são 20 e tantos tomos. Ele fala de tudo, ele fala
da soberania, da autodeterminação, do conceito de nossa América, do meio ambiente, da música, da arte, da literatura, da espiritualidade, do amor. O Fernando Haddad, quando foi ministro da Educação, fez as obras de uma antologia dos intelectuais latino-americanos, os grandes intelectuais da América, pensadores da educação. E aí tem lá um livrinho azul sobre o José Martí. E aí essa questão da educação, do amor, é lindo como o Martí escreve sobre as crianças e sobre a educação. Então, quem tiver acesso a essas obras do Ministério da Educação, vale a pena, é lindo. Depois do José Martí, então, Félix Varela, esse cidadão aqui, ele é bem importante. O Fernando Ortiz. Ó, Fernando Ortiz é um quadro, ele era da área de polícia, segurança, estudou criminologia, era advogado, ficou um tempo fora de Cuba, estudando na Espanha, né? E quando ele voltou para Cuba, chamou muita atenção dele. Cuba, gente, teve escravidão negra africana, como no Brasil, né? Um dos últimos países, nós somos o último a abolir a escravidão. Cuba também, quase até o século XX. E o Fernando Ortiz, então toda essa mescla chamou a atenção do Fernando Ortiz e ele quis escrever sobre a cubania. Como que é a formação desse povo? E ele vai escrever sobre isso, ele cria esse conceito de transculturação, que é muito estudado na antropologia, né? Escolhemos o vocábulo, ele que criou esse termo, né? Transculturação, para expressar os variadíssimos fenômenos que se originam em Cuba, pelas complexíssimas transmutações de cultura que aqui se verificam. Sem conhecê-las é impossível entender a evolução do povo cubano. Então, o Ortiz, ele é muito importante para a gente estudar o Caribe, a presença africana no Caribe, né? Quanto que o Caribe é mais África do que a própria África. Então, ele é um autor bem importante com esse conceito dele da transculturação. E aí ele escreveu outras coisas sobre os instrumentos musicais africanos, de percussão, que só tem em Cuba, sobre algumas sociedades de práticas culturais afro-cubanas. Ele escreveu muito sobre isso. É uma fonte, assim, para quem gosta de estudar Caribe, cultura negra, cultura afro-americana, o Fernando Ortiz. Bom, depois do Fernando Ortiz, a gente vai para o Alejo Carpentier. Ó. O Alejo, esse aqui. O Alejo Carpentier é o autor do Século das Luzes, né? Ele escreveu muitas novelas, como eles falam, que são romances, né? Textos de aventura. O Alejo, ele é considerado na literatura como o pai do realismo maravilhoso. Então vamos dizer que o colombiano, me ajuda, hein, que eu tô sendo gravada, fico nervosa com isso. O colombiano, o Garcia Marques, né? O Garcia Marques é um continuador, vamos dizer assim, do Alejo Carpentier. E o Alejo Carpentier, essa discussão dos anos 30, que o Alejo, que é dos modernistas, vamos parar de olhar para fora, vamos olhar para o nosso, vamos olhar para o que é próprio, porque é aqui que está, o universal tem que estar no local. Então não se trata de ficar restringindo, não, eu vou ser provinciano, localista, não. É aqui, nas práticas genuínas de cada lugar, que nós vamos ver um pouco da humanidade. Então o Alejo batia muito nisso, olha, encontrar o universal nas entranhas do local é totalmente o contrário de especular sobre o localismo. É elevá-lo de imediato à categoria dos mitos universais. É encontrar em Prometeu, o gigante aprisionado, o símbolo da suprema apetência, né, do desejo de todo ser humano. Então é muito importante essa contribuição do Alejo. E ele é estudado também em várias universidades da América Latina e também da Europa. Bom, então o Reino deste Mundo, aqui tem coisas do Alejo, né, Os Passos Perdidos, é muito também conhecido por ele, né? Esse livro é da professora da ECA, da USP, da Ilia Marchand. Ela é uma estudiosa da literatura latino-americana. Ela fala bastante também do Alejo Carpentier. Bom, depois do Alejo, vamos para o Negro Bem Bom.
O Nicolas Guilhem. Aqui, ó. Então o Guilhem vem pra cá. O Nicolas Guilhem, olha só, o Nicolas Guilhem foi um menino de classe média em Cuba. O pai dele era senador, era político, uma família negra, né? Mas ele tinha uma condição de vida muito boa, foi para a universidade, o pai morreu, porque tinha muito conflito também, né? Dentro de Cuba tinha um acirramento, né? De um setor mais progressista e um setor conservador. E o pai dele foi assassinado numa circunstância dessa. O pai dele era senador. Aí ele teve que trabalhar, e aí ele mesmo sabia que estava polemizando. Não ignoro desde luego que estes versos le repugnan a muitas personas, porque eles tratam assuntos de los negros e del pueblo. Diré finalmente que estos son unos versos mulatos. La inyección africana en esta tierra es tan profunda y se cruzan y entrecruzan en nuestra bien regada hidrografía social tantas corrientes capilares que sería trabajo de miniaturistas desenredar el jeroglífico. Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo y el espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algum dia se dirá color cubano. Então, assim, eles estão preconizando, né, que essa identidade é uma identidade transculturada, como dizia o Ortiz, é uma identidade mesclada, né, é um grande caldeirão de culturas. Então, o Guilhem se dedicou a isso, a colocar o negro no foco da literatura, né, e com a sua linguagem. E os músicos começaram a fazer músicas, porque como ele falava muito do som, isso deu que é o ritmo, né, próprio de Cuba, fortíssimo no Caribe. Depois do Guilhem vem então o Lezama Lima. O Lezama Lima também um intelectual bastante erudito. Olha só como esse Lezama Lima, ó, só o difícil é estimulante. Então o Lezama, ele fez um discurso, num colóquio, fez um pronunciamento muito importante que virou, a professora Irlemar, ela fala sobre isso, chama-se A Expressão Americana. Isso que o Lezama, escrevendo sobre isso, a gente vai pegar um fio condutor entre todos esses autores. A cubania, quem é o cubano, qual é a nossa identidade, qual é o nosso povo, né? Que aqui está uma parte importante do que é universal. Então o Lezama, muito erudito também, muito polêmico, a personalidade excêntrica, fechada, se integrou à Revolução, mas depois a própria Revolução foi deixando o Lezama de lado, porque havia muitos problemas, ele era homossexual, então isso em Cuba, só a partir dos anos 90 que foi mudando, essa que é a verdade, eles começaram mesmo a fazer os seus filmes, Fresa e Chocolate, né, Morango e Chocolate, não sei quem assistiu, essa obra é super importante, mostrando essa contradição, que a sociedade cubana não aceitava o homossexual. O homossexual tinha que ficar no armário, né? Bem parecido com a gente, mas lá com esse machismo hispano-americano bem forte. Então o Lezama, vamos dizer, ficou um pouco de lado. A partir dos anos 90, fortemente, mas na academia, em Cuba e fora de Cuba, o Lezama muito apreciado. Nos milênios exigidos por uma cultura, ele fala muito da imagem, como a imagem é importante, o que a gente produz sobre nós mesmos. Então é algo assim bem, para vocês que são poetas, escritores, é bem próprio, bem para essa linguagem artística da poesia, né? Ou da literatura. Ele era poeta. Nos milênios exigidos por uma cultura, onde a imagem atua sobre determinadas circunstâncias excepcionais, ao converter-se o fato numa vivente casualidade metafórica, é onde situam-se essas eras imaginárias. A história da poesia, ou a poesia da história, acrescentaríamos, não pode ser outra coisa senão o estudo e a expressão das eras imaginárias. Então, o Lezama Lima é alguém também muito apreciado nas letras, né? Tem Havana Casa, Lezama Lima. Então, essa é a nossa cronologia dos clássicos, assim, para vocês se situarem aonde que a gente está bebendo, qual é a fonte, né? O nosso objetivo é
despertar interesse, né? Vocês são produtores, muitos de vocês, né, de literatura, então se conhece muito pouco no Brasil, né, gente, sobre esses autores. Quando a gente vai para a academia, a gente ouve falar do Fernando Ortiz, ouve falar do Alejo Carpentier, do José Martí, do Lezama Lima, do Félix Varela eu não vi, né? Mas então, são autores que estão aí nas letras americanas, seja nos Estados Unidos, na França, na Espanha, né, no México, nos polos de produção da América Latina. No Brasil, muito pouco, infelizmente. A gente tem que romper esse bloqueio ainda, né, da integração e nos aproximar desses autores. Bom, então a gente queria trazer essa cronologia histórica aí para vocês e agora dar um salto um pouco. Todo mundo sabe que Cuba viveu uma revolução em 1959, né? Que é um marco para eles e para nós. Mas tem instituições da cultura cubana que existem, porque também isso é importante desmistificar, né? Até a gente discutiu um pouco isso, vamos falar de literatura antes da Revolução, depois da Revolução. Aí a gente falou, não, vamos falar de literatura cubana. Para também essa polarização, a política já faz isso, a direita já se preocupa muito em dizer que é ditadura e tal. A gente quer mostrar uma Cuba, olha, que começa a sua produção literária independente da Revolução de 59, já discutindo, contribuindo com o continente para discutir quem somos nós. A questão é bem maior, né? Essa herança colonial que a gente traz e que no Brasil isso é muito difícil. Até porque aqui, na minha opinião, há um divórcio, assim, uma separação muito grande, né, da academia, com raras exceções, né, e a sociedade. A gente vê pessoas, uma ou outra instituição mergulhando na realidade social. E em Cuba, por exemplo, a gente percebe que isso está muito entrosado. E tem umas instituições culturais, a gente quer trazer duas para vocês. Uma é a Casa das Américas. Aí vamos lá para o PowerPoint agora, Cláudia. Quem é a Casa? Vocês já ouviram falar da Casa das Américas? Casa das Américas vamos dizer assim, o primeiro centro cultural latino-americano. Um equipamento de cultura que foi aberto para reunir a intelectualidade, os artistas, a produção cultural do continente. Essa foi a vocação da Casa das Américas. Ela foi aberta para isso, para juntar artistas latino-americanos. Silvana, só antes de você entrar, passar uma lista de presença. Tá bom. O pessoal colocou um e-mail bem legível, que a gente vai mandar um certificado depois por e-mail. Então, olha, a Casa das Américas, né? Foi fundada em 1959 pela ID Santa Maria. A ID estava na Serra Maestra, com aquela turma, né, dos barbudos. Atualmente ela é presidida pelo Roberto Fernandes Retamar, um grande intelectual. Em Cuba, gente, eles têm um Instituto Superior de Arte, que é uma instituição que forma os artistas. E tem alguns brasileiros vão estudar no ISA, é um polo de produção intelectual, cultural, né, acessível, né, porque Cuba não precisa pagar, as pessoas têm talento acadêmico, gostam de estudar, vão para a universidade. Então, o Fernando Retamar é professor do ISA e ele é presidente da Casa das Américas, né? A Casa das Américas promociona, investiga, patrocina, premia e publica o trabalho dos escritores, dos artistas plásticos, músicos, pessoal do teatro, estudiosos da literatura, das artes e das ciências sociais do continente. 4 meses depois do triunfo da Revolução, o governo revolucionário, aí tem a lei que foi criada a casa, criou a Casa das Américas, instituição com personalidade jurídica própria, que realiza atividades de caráter não governamental, encaminhadas a desenvolver e ampliar as relações socioculturais com os povos da América Latina e do Caribe, do resto do mundo. Concebida como um espaço de encontro e diálogo, de distintas perspectivas em um clima de ideias renovadoras. A Casa das Américas fomenta o intercâmbio com instituições e pessoas de todo o mundo. Vamos ver o outro, Cláudia? Depois a gente entra um pouquinho no site. Aí vocês navegam em casa. Bom, tem um prêmio, gente. Esse prêmio é conhecido aqui no Brasil. O Chico Buarque. Eu estava fazendo um levantamento, desde a primeira edição do prêmio, que foi em 1960, sempre teve brasileiro ganhando esse prêmio, porque como nós somos os únicos que falamos português, eles colocam uma categoria de literatura brasileira. Então sempre tem um brasileiro sendo premiado, tá? Então eu coloquei aí 2, assim, o Chico Buarque, que é famoso,
E essa escritora Maria Valéria é a mais recente, foi premiada em 2017. Agora em janeiro, de 2018 eu não consegui levantar. Aí um pouquinho falando quem é o Fernando o Retamar, né? Ó, presidente da Casa das Américas, criou em 1965 a publicação da revista Casa das Américas, é reconhecido como um dos poetas mais criativos da sua geração. Para o uruguaio Mário Benedetti, sua poesia vem da franqueza, às vezes humilde e orgulhosa, às vezes convicta e desconcertada, em nome de uma classe alarmada. Desde um lugar nada confortável, uma ponte entre duas épocas tão pungentes e hostis. Aí sobre o trabalho ainda do Retamar, né? A linguagem despojada, próxima ao olhar e sentir do cidadão comum, tonaliza sua poesia inquieta e crítica, antes e depois da Revolução Cubana de 1959. Entre os temas de seus versos, às vezes prosaicos, estão o humor, a amizade, o amor e o cotidiano. E a Casa das Américas, gente, ela sempre foi assim um território livre, onde os artistas se reúnem, é uma construção muito bonita, as publicações deles, sempre com apoio, né, de um ou outro artista internacional, são publicações muito bonitas. E vamos entrar um pouquinho lá no site da Casa das Américas, para vocês verem a página deles, né, que é uma coisa, a gente vai chegar no século XXI propriamente, essa questão das mídias digitais, das plataformas, né? Como é que Cuba está se virando agora, né? Porque tudo isso é muito caro, né, gente? Então, um país socialista que tenta manter a dignidade dos direitos, olha aí a Casa das Américas. Então é um site bem interessante, vale a pena, porque a gente não encontra isso em qualquer lugar. Tem que acessar as plataformas cubanas para ter informação. Google não vai mostrar isso. Tem que ser as fontes de Cuba, tá? Então eles têm o site deles, tá muito atualizado, olha, aconteceu agora, o Barnet foi homenageado, 23 de novembro, nós vamos falar do Barnet já já. Então, naveguem aí pelo site da Casa das Américas, que tá bem legal. Agora a gente vai apresentar uma outra instituição, que é muito importante em Cuba, que é a União Nacional dos Artistas e Escritores de Cuba, UNEAC. Essa entidade, gente, ela está presente em toda a ilha, que é uma coisa bem importante quando a gente visita Cuba, vocês têm que ir a Cuba. Para conhecer Cuba, precisa ir a Cuba e várias vezes. Uma vez só, uma semana, você não pode dizer que você conhece Cuba, nenhum país, aliás, né? Muito menos Cuba, que é tão polêmica, né? Que uns amam, outros odeiam. Então precisa ir a Cuba várias vezes, né? Uma característica desse grande Caimã, a gente viu isso, as viagens que a gente faz, né, com um roteiro de visitas. Cuba tem, que tem em Havana, tem em toda Cuba. Um programa de atenção ao idoso, se tem em Havana, tem em toda Cuba. Um trabalho com crianças, se tem em Havana, tem em toda Cuba. O ICAP, que é o Instituto Cubano de Solidariedade aos Povos, tem em todas as províncias. A UNEAC tem em todas as províncias. Então, está organizada no país inteiro, né? Isso é o que promove uma participação, né? Cuba, essa revolução, ela existe até hoje porque eles estão muito voltados para dentro, para o povo deles, né? Para estarem próximos, para fomentar os debates. Para vocês terem uma ideia, de 2010 para cá, o que aconteceu em Cuba em 2009? Só para fazer um recorte atual. A partir de 2009, eles começaram a fazer uma discussão, e lá é assim, discute nos centros de trabalho, passa na televisão, discute por segmento etário, e um ano, 2009 inteiro, ficaram fazendo os debates dos seriam os novos parâmetros da política nacional de Cuba. Eles chamam lineamentos do partido, porque lá tem um partido que faz a direção política da sociedade. Mas para você ser deputado, você não precisa ser do partido. Você pode ser um cidadão avulso, não precisa ser do partido para estar na Assembleia do Poder Popular. Nem no município, nem no país. Então, em 2009, eles fizeram um intenso debate que culminou depois num congresso, em 2010, e eles tiraram várias linhas. O que eles precisam melhorar na sociedade socialista cubana face aos desafios do século XXI. E nós tivemos lá em 2012 e eles disseram assim, a gente conversou,
lá com os segmentos, né, do partido, nos reunimos, nos receberam, para voltem aqui daqui a 5 anos. E eles estavam se colocando muitas questões, porque eles ouvem, né, a população falou uma porção de coisa que não funciona bem, que precisa mudar, ou que eles não querem perder. Então, muitas questões, por exemplo, a libreta de abastecimento, que é aquela caderneta que garante que cada família tem uma quantidade mínima de alimento subsidiado, então não existe desnutrição, porque todo cidadão come arroz, feijão, abacate, banana da terra, pouquíssima proteína animal, a proteína principal deles é a soja, o feijão, e alguma proteína animal. Então a libreta é importante, é fundamental, porém precisa melhorar o abastecimento. Não adianta você ter libreta e nunca ter as coisas da libreta. Então são questões, né? A saúde e a educação de graça, isso tem que manter. Então de 2010 para cá eles estão colocando em prática muitos desafios. A participação cidadã, aprimorar isso, né? E a questão da juventude, que em Cuba é muito importante, né? Essa questão da internet, eles já vêm, a partir de 2003, eles já vêm criando os círculos de clube de computação. Porque assim, pouco a pouco. Eu me lembro, olha, eu fui em Cuba em 97, né? Primeira vez que eu fui em 92, já fui, graças a Deus, umas 15 vezes em Cuba. E a gente vai percebendo essa... Em 97, eu fui professora da rede pública. Então, quando você viu uma sala de aula em pleno período especial, que os anos 90 foram muito difíceis em Cuba, muita escassez, porque o leste europeu ruiu, toda a economia cubana estava voltada para eles, com eles. Então, foi muito difícil, a comida estava... E a sala de aula, 23 alunos, 24, uma televisão na sala de aula. A gente não acreditava naquilo, né? Nenhum programa de cultura sendo fechado, pelo contrário, eles criando, inventando como manter os programas de cultura sem dinheiro, sem... Então é uma coisa impressionante, como que um desses clássicos fala que a cultura, acho que é o Barney, a cultura salva um povo. Então isso está muito claro para a Revolução Cubana. Por isso que o cubano gosta da música deles, da literatura deles, da dança deles, eles são muito dos mártires deles, eles são muito... É muito forte o vínculo do cidadão com o seu país. Tanto é que até a diáspora cubana sofre muito porque está fora de Cuba, sente muita falta. A gente que conhece bem os cubanos, eu tenho 3 filhos com cubanos, a gente sabe bem como é isso. Eles podem estar em Miami, podem estar na França, podem estar na sociedade mais abastada, mas eles sentem falta, porque isso já faz parte da raiz desse pequeno país, né? Uma cultura forte, muito impregnada no povo, né? E esse esforço, então, de estar em tudo, que eu estava falando para vocês. A UNEAC é esse prédio lindo, que também é uma delícia, a arquitetura, quando a gente vai a Cuba, né, João? É uma coisa maravilhosa, aquela Havana velha sendo recuperada pouco a pouco, né, com patrocínio da Unesco. Então esse prédio é maravilhoso, fica no Vedado, que é o bairro pertinho do Malecón, é a sede da UNEAC. Vamos para frente, Claudinho, por favor. Então o que é a UNEAC? Ó, fundada 22 de agosto de 61 pelo Nicolas Guilhem. Eles dão esse crédito para ele, que foi o Nicolas Guilhem, o poeta nacional, que criou a UNEAC com o objetivo de preservar o projeto de justiça social e independência nacional, em que muitos han empenhado seus sonhos e esforços, tantas gerações de cubanos. Desde a sua criação, ela está representada por artistas de reconhecido prestígio em todos os âmbitos das artes estéticas e filosóficas. Entre as figuras que têm estado na sua direção se encontram o Alejo Carpentier, participou da direção da UNEAC, o José Lezama Lima, o René Porto Carreira, um pintor, falecido já. A União de Artistas e Escritores de Cuba, a UNEAC, é uma organização social com fins culturais e artísticos, com status consultivo 2 no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, com personalidade jurídica própria e plena capacidade legal, que agrupa no seu seio, com caráter voluntário e seguindo o princípio de seletividade sobre a base de seu currículo artístico, a escritores e artistas cubanos. Então a UNEAC tem sua representação em toda a ilha. E a UNEAC promove muitos concursos literários, é uma atividade de produção literária intensa.
Então eu até trouxe para, assim, períodos mais difíceis, por exemplo, eles inventam, né? Ó, isso aqui é uma publicação simples, certo? Super importante sobre história, meio milênio de escravidão e ecocídio, antropofagia e identidade. Isso é uma publicação dos anos 90, não tinha muito dinheiro, mas tinha que continuar publicando. Então eles inventam. Essa do Nicolas Guilhem também, uma publicação bem simples. Tem publicações regionais e tem, ó, papel reciclado, é muito comum em Cuba, né? Muito comum, que é da cana. Então eles criam as maneiras de continuar produzindo, né? Essas revistas são da UNEAC, olha, as primeiras edições, né? Lá dos anos 90, essas aqui. Depois vocês dão uma olhadinha nesse acervo, né? Vamos pra frente, Claudinho, por favor, mais sobre a UNEAC. Aí a UNEAC, ela tem umas comissões permanentes, olha só. Eles estão vivendo um momento agora, né? Como eu falei, de 2010 para cá, por exemplo, agora, 2018, eles estão mudando a Constituição. Então eles começaram, no começo do ano, vocês sabem que o Raul saiu da presidência, entrou o Dias-Canel, então é toda uma transição que eles já tinham planejado isso lá em 2010, né? O Fidel já estava retirado por problemas de saúde, faleceu, o Raul continuou, mas já era uma proposta de sair e a sociedade experimentar outras figuras, né? Sair um pouquinho do verde-oliva, que para eles tem um significado totalmente diferente, porque esse verde-oliva é o triunfo da revolução. Bom, então, eles estão vivendo muitas novidades. O trabalho por conta própria. A economia deles precisa, é muito difícil você manter um nível de igualdade numa sociedade socialista quando todo mundo está contra ela. E depois que o leste europeu ruiu, ficou mais difícil ainda. Então, a partir de 2010, eles criaram o Ministério dos Contapropistas. Então, tem agora para como orientar a sociedade para o trabalho por conta própria. Já começou nos anos 90. Um cabeleireiro, uma manicure, um pintor, que isso é uma coisa, né? Incrível, todo mundo era funcionário do Estado, né? Os paladares, os restaurantezinhos, por causa da novela Vale Tudo, começou em 96, 97, 98. Mas a partir de 2010, eles precisam dar um boom nisso, porque precisa de mais receita, assim como o turismo, assim como a venda de serviços médicos, né? E o artista está nesse debate. Então, uma coisa que a gente viu em 2018, eles começaram a fazer imposto de renda. Nunca tinham feito imposto de renda. Um debate, uns reclamando, porque cubano nunca pagou água, luz direito, era tudo centavinhos, né? Então, eles, a partir de 2010, as taxas começaram. Então, eles têm que começar a assumir, né? Não dá mais para o papai resolver tudo, né? Então, é um debate muito intenso. E os artistas estão nisso, que é o artista agora, aquele que é melhor sucedido, que vende para o exterior, tem que fazer sua declaração de imposto de renda, assim como um dono de um paladar, de um restaurante. Muito cubano tem parente no exterior, então entra uma grana mesmo, né, dessas famílias. E então agora eles estão pagando imposto de renda. Eu achei interessante, até porque Cuba também exporta tem muitas bandas, né, musicais, artistas plásticos, eles estão nas conexões mais importantes, culturais e artísticas. Então eles têm lá as comissões de arte, mercado, indústria cultural. Essa daqui que eu destaquei, do trabalho cultural comunitário, em 2012 a gente começou a perceber isso. Quando a gente foi, uma coisa bem interessante, que no Brasil a gente já faz, porque é um país capitalista. Se a gente não cria uma alternativa no Brasil, não sai nada. Só a classe dominante que tem acesso aos produtos, né, considerados de melhor qualidade, ou de mais, né, tradição e tal, qualidade entre aspas. Tem que se pagar o produto cultural aqui. No socialismo, não. Mas aí a gente viu que as iniciativas, Centro Cultural de Garagem, o artista do bairro fazendo intervenção na rua dele, fazendo um monumento, pavimentando, isso sempre teve, tá? Eu tô falando de 2012, mas se a gente vai olhar na internet, tem trabalhos dos anos 90, tem, mesmo na literatura cubana, tem 2002, 2003, eles incrementaram esse trabalho comunitário. E tá muito bonito isso no site da UNEAC, se vocês acessarem, tá muito interessante ver como que eles levam a sério esse trabalho comunitário. Aí vai o Silvio Rodrigues
vai fazer gira pelos bairros de Havana. Não tem essa. Ele canta no Chile, canta na Europa, cobra euros pra caramba no show do Silvio Rodrigues. E em Cuba ele vai cantar nos bairros, tem a gira dele. Então não tem essa, eles estão inseridos com o povo, né? O Miguel Barnet, que é um intelectual também muito importante, ele é o presidente da UNEAC, poeta, narrador, ensaísta e etnólogo. Então sempre essa questão da nossa identidade, é muito forte no trabalho cultural deles. Ele investigou diversas fontes da cubania, foi discípulo do Fernando Ortiz e colaborador do Alejo Carpentier. E agora, uma última parte, gente, que a gente queria trazer para vocês, são os blogs, né? Porque tá aí, né? As mídias sociais, as plataformas, a comunicação web tá tomando conta, né? E Cuba, como que Cuba tá se virando com isso? Porque tudo isso é muito caro. Eles têm a fibra ótica lá que vai da Venezuela. Agora tá uma situação crítica. Então, satélite, tudo isso é caríssimo. Então, o país está pouco a pouco ampliando o acesso para os cidadãos. Os centros de trabalho tem, o médico tem, né? Mais horas, também não tem internet 24 horas em Cuba, isso não tem, isso é um luxo. Eles não têm capacidade para oferecer isso ainda. Os celulares, ó, o site da UNEAC, é que eles fazem, isso aí acho que é uma mesa do congresso que eles estavam fazendo. Então aí a nata dos artistas, né? Escrito de várias linguagens. Dá para descer mais um pouquinho para a gente ver o que tem embaixo? Tem acho que umas notícias. Para vocês verem como é que é a capa, né? Depois vocês navegam mais. Ó. Esse tema das crianças e dos jovens é uma coisa impressionante em Cuba. Criança tem congresso de pioneiro, né? As crianças têm o momento delas, tem toda semana na escola, o pioneiro vai falar no pátio, acho que é toda segunda-feira, é uma graça. Esse trabalho para liderança, né? Então isso é muito... E as crianças usam lencinho azul em homenagem ao Martí, até determinado ano. Depois o lencinho vermelho em homenagem ao panuelo, né? Em homenagem ao Che. Então eles trabalham muito esses mártires, né? E a história. E um busto do José Martí em toda a escola, em toda a praça, né? Então a niñez, as crianças e a juventude. Dá para descer mais, Cláudia, por favor? Olha aí. Então essas são coisas, olha, 22 de novembro, é tudo coisa, né? Aí o Barnet está sendo homenageado. Olha o trabalho comunitário, isso que eu achei bem legal. Se vocês entrarem em casa aí, vocês vão ver o que é esse trabalho comunitário. Que se faz em cada província, os artistas famosos, premiados, estão lá fazendo teatro, fazendo roda de leitura, que estão junto, né? Para ser modelo com a população. Isso é bem legal. Eu fiquei bem impressionada quando eu percebi como que isso está grande, né? E que é esse trabalho comunitário que eles estão falando, né? Os artistas falam muito isso. Que a nossa Cuba é possível, que Cuba nós queremos. O artista é crítico, é na natureza, né? Da arte, tá sempre... Então os artistas jogam um papel muito importante. E eles têm o seu espaço de contradição, de debate, é bem interessante. Aí agora os blogs, né? Vamos lá, Cláudia, para os blogs. Os blogs também é um fenômeno que de 2010 para cá, tem até uma aí que veio aqui no Brasil, foi na Livraria Cultura, mas essa é financiada pela Contra-Revolução, é milionária, né? A Ione Sanches mora em Cuba e fica sempre vendendo, né, as notícias que internas, mas ela não está presa, ela vai dar entrevista a hora que ela quiser, inclusive no Hotel Nacional, né? E, enfim. Mas não vamos falar muito dela não, porque dela o Google fala, né? Vocês acham Ione Sanches em qualquer lugar. Quero mostrar outros. Tem acho que um outro site que eu coloquei aí, da UNEAC, acho que agora vamos ver o próximo. Quer ver? Já passou as comissões. Esse daí, eu achei uma gracinha isso. Claustrofobias, promoções literárias em Cuba. Isso é um grupo que nasceu, acho que em 2012, 2 jovens, licenciados, um em matemática, outro em letras, lá da parte oriental, eles são daqui de Santiago de Cuba, nasceram em Grama, resolveram formar uma plataforma. Em 2012, Cuba estava começando a expandir a internet, né? E é uma coisa maravilhosa, essa claustrofobias, porque eles criaram, olha só, quem somos, né? Claustrofobias, promoções literárias, proveu
uma plataforma de promoção e publicidade da literatura feita em Cuba e de seus escritores em todo o mundo. Também promove os eventos, concursos, penhas literárias e os diferentes espaços radiais, de rádio e TV, que se sucedem em todo o arquipélago. Eles têm uma rádio, a Claustrofobia. Se funda em Santiago de Cuba em 12 de janeiro de 2012, tendo como lemas comerciais: todo começa nas páginas de um livro, e desde Cuba cabe o mundo. Claustrofobias chega às comunidades tradicionais através de palestras, encontros, conversatórios e boletim impresso que eles mandam para toda Cuba através do correio postal. Em Cuba, até hoje, você quer ter uma amizade com o cubano? Internet, eles vão te responder um e-mail, WhatsApp não, ainda não tem. Mas um e-mail a cada 10 dias, então a carta, aquela coisa gostosa que é escrever uma carta à mão, é isso que funciona com Cuba. Vai direitinho, chega direitinho as cartas, tá? Trabalhamos com diferentes públicos em diferentes suportes de comunicação, aí eles têm o site da web, eles fazem um trabalho muito bonito com as crianças. Se vocês entrarem no Claustrofobias, tem uma entrevista com os fundadores, uma graça, ó. Desde 2014 nascem as edições Claustrofobias, um selo editorial criado para promover a literatura cubana através de e-book, que é uma coisa bem sofisticada, mas eles pouco a pouco estão colocando. Também se nutre de materiais audiovisuais, então vale a pena conferir esses meninos lá do Oriente, que já estão há alguns anos tentando criar mais um espaço, né? E aí trouxemos outros blogs para vocês. Passa aí, Claudinho, por favor. Que assim, a gente recebe muito por e-mail, né? Eu recebo esse Câmbios em Cuba, Ecorrede eu não recebo, mas eu já conheço, Visão de Cuba, Tudo para Minha Cuba, eles mandam pra gente por e-mail e a gente tem as notícias mais atuais, tá? O que mais? Vamos abrir um pouquinho para vocês falarem? É isso que a gente trouxe para vocês. É muita informação, mas o objetivo é que vocês conheçam essas fontes, né? E agora vocês falem um pouquinho, vocês falem aqui na frente da câmera. O patrimônio da humanidade, Nossa Senhora, o patrimônio da humanidade, Havana Velha e suas fortalezas, edificada por mãos sem piedade, revela a sua beleza. A história presente no olhar, com conhecimento e seriedade, em busca do inovar, aos jovens a fidelidade. A conjuntura tem a compreensão, ciente na forma de administrar, conviver sem a invasão, alguém de fora perturbar. O país passou por revolução, foi preciso medida adequar, ter na mesa a ração e o povo caminhar. O solo e água em abundância implica investimentos, o bloqueio por ignorância guarda consigo o sentimento. O turismo tem objetivo melhorar a economia, visitantes sentem-se enriquecidos e é possível conviver sem mordomia. O sistema socialista, a igualdade na partilha, desenvolve ações humanistas, a nação sobrevivência tranquila. A Silvana está nervosa, ela preparou isso com muito coração, como diz a música que o Benny Moré canta, né? E eu me emociono, e é difícil falar de Cuba, né? A experiência que eu vivi, que eu passei 6 meses no hospital lá, passei 87, 88 em Cuba, e 6 meses no Hospital Frampaís. Eu ando, graças a Deus, a Cuba, aos médicos, né, aos cubanos, porque eu sou petroleira, mas não paguei um centavo nesse tratamento. Fui à sala de operação umas 8 vezes e nunca paguei nada, nunca me cobraram nada. E eu conheci gente, quando a Silvana falou do Carpentier, né?
É, Você lembrou do Garcia Marques? exatamente. Tomou um suquinho com Garcia Marques na piscina. Ai, que chique. Fazendo fisioterapia com ele. Fazendo fisioterapia com ele. Então era assim, nicaragüenses, mexicanos, colombianos, né? Um Garcia Marques. E ele se entrosando com todo mundo, conversa com todo mundo. E eu fui dar um café para ele do Brasil, ele falou assim, mas o da Colômbia é melhor. Aí eu falei, então me devolve. Porque ele falou que era melhor. Aí ele falou, não, eu gosto muito do Brasil. E ele ficou me debochando, porque eu contei para ele que eu liguei para o Brasil, que era muito difícil, né? Mas eu liguei e falei que eu tinha conhecido Garcia Marques. E falei para ele, quando a gente está num lugar que fala só espanhol e pensa no seu país, eu falei em português, né? Que a pessoa que me atendeu falou, mentira. E ele repetiu mentira umas 30 vezes. Porque brasileiro fala esquisito, né? Mentira. Mentira. Aí ele falou 30 vezes essa mentira. Então, todo dia a gente ali convivendo, mais de um mês, né? Com Garcia Marques, né? E isso não tem preço, né? E assim, Cuba não tem hospital para escritor, né? É todo mundo junto. Todo mundo junto, né? Nicaragüense que levou um balaço no pé, o outro que levou um tiro no braço. Tinha um rapaz de Trinidad e Tobago que falava inglês, e o cubano é muito engraçado, né? Porque ele levava o dicionário todo dia, né? E aí ele perguntava alguma coisa para a fisioterapeuta, aí ela dizia, oi, eres bruto. É bruto não e ele aprende. não aprende, né? Aí todo dia a mesma coisa, 3, 5, 6 meses, né? E ele na mesma coisa. Aí um dia ele perguntou alguma coisa que ele perguntava todo dia. Falei, oi, é bruto mesmo, já. Todo dia a mesma coisa, é bruto. Aí ele falava inglês e não se interessava em aprender espanhol. Então, em Cuba, né, além de ensinar a gente a viver, né, essa solidariedade, esse fervor cubano que a Silvana tem, né? Esse cubanismo, né, ensina a solidariedade, a gente procura viver o humanismo, né? E essa cultura. Então eu aprendi, né? Vi muita coisa boa sobre escritor Alarcico de la Tarde. De quem é essa poesia? Do Federico Garcia Marques, Garcia Lorca, né? Então eu vi, né, eles falam muito no Garcia Lorca, e a gente vai se envolvendo, né? Eu falei para a Silvana, eu não tenho essa força, né, da palavra que você tem, né? Que ela apresentou muito bem, mas que a gente aprende, e que bom que uma hora a gente pode trocar ideia, expor, né? Então, sobre, né, toda a literatura da Espanha, essas coisas que a gente vai aprender. Fiquei 6 meses no hospital, né, vendo essas coisas, né, essa história, né, da humanidade, né, e essa literatura, né, que tão forte. E outra coisa também é que o cubano é muito respeitador, né? Então, por exemplo, morreu em 83, eu fui a Nicarágua, né? No 4º ano da Revolução Nicaragüense. Eu não, um grupo, né? Tinha 40 médicos brasileiros lá, né? Eu fui com o pessoal da Teologia da Libertação, e aí conhecendo um pouco, né, da Revolução Sandinista,
A Silvana foi a El Salvador, na Revolução da Frente Farabando Martí. E aí, quando morreu a Nora Astorga, em 14 de fevereiro de 88, anunciaram no áudio. Morreu a Nora Astorga, comandante da Revolução Nicaragüense. Nossa, Cuba. Era um silêncio mortal. Não se ouvia uma mosca. Então eu tenho essa data assim, né? Muito forte, muito presente. E é o dia dos namorados. Dia Então do tava amor, dia de São Valentim. lá e fora do Brasil, todo mundo comemora 14 de fevereiro. Então, estava todo mundo eufórico, buscando presente para os enamorados, né? E aí a Nora Astorga morre. Então foi lindo, nossa, mas lindo. Então esse respeito pelos próceres, pelos seus, por sua literatura, então é tocante e emocionante. Um pouco, a sua fala me trouxe aquele momento, porque nós fomos, acho que a delegação brasileira foi a maior, foi um encontro de mulheres em apoio a Cuba, isso, e contra o bloqueio. Então, nós éramos a maior delegação. E a delegação que mais fez farra também, porque tudo pra gente ali, muito novo, muito gostoso andar em Cuba. Fiquei numa casa, na época a questão de hotel era muito... Então nós ficamos em casas. Eu fiquei na casa de uma família fantástica, gente, assim, como nós fomos recebidas. A mulher nunca tinha me visto. O nome dela, Maria, um nome até bem comum, né? Maria, ela, assim, tudo que ela tinha em casa, ela colocou pra gente. Até um jeito assim, meio que, como eu sou filha de baianas, de baiana e paraibano, mas vó baiana e tudo mais, me lembrou muito esse jeito de ser do nosso povo nordestino. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, o Centro de Educação Anton Macarenco, como os professores e professoras, o que eles tinham à disposição deles ali. Naquela época, gente, uma outra educação. E eu, que sou professora, pensei, gente, queria viver aqui, queria uma educação dessa lá na época eu dava aula em Diadema, então eu queria uma educação dessa lá em Diadema. Então, muito interessante isso. Eu queria que você falasse um pouco como é que está o movimento de mulheres em Cuba hoje. Porque o meu encontro com as mulheres lá foi muito emocionante. Nós tivemos dois momentos, um que foi o grande encontro do Karl Marx, que juntou mulheres, assim, eu nunca vi tantas mulheres num evento como eu vi naquele evento. Gente, foi um dia inteiro de fila para aquele debate à noite, foi muito gostoso. O melhor evento de mulheres do qual eu já participei. E um outro momento foi na casa da Maria, um grupo de mulheres, elas se juntavam para fazer artesanato. Então isso me chamou muito a atenção, porque não tinha aquela abertura nem para venda, nem para nada, e faziam muito até para dar pra gente. Eu trouxe um monte de artesanato que eu ganhei, não tinha nem a questão da compra, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que está essa questão do movimento de mulheres hoje lá. Gente, a Wanda tocou no assunto do bloqueio e eu falei, nossa, a gente não falou do bloqueio, porque parece batido, mas não é batido. A luta continua porque são 60 anos, né, de um país tão pequenininho, pobre de recursos naturais, bloqueado por uma grande potência, né, como os Estados Unidos. Todo outubro, final de setembro, outubro, a Cuba coloca lá na ONU uma moção contra o bloqueio. Esse ano estamos comemorando porque, assim, massivamente, 90%, mais de 90% dos países da ONU votaram contra o bloqueio. Porém, isso é uma moção. Os Estados Unidos é que tem que terminar com o bloqueio, porque eles é que declararam o bloqueio. Então, foi uma vitória diplomática, vamos dizer assim, mas o bloqueio, infelizmente, continua e levando mais dificuldade ainda, né, para essa economia socialista. Então, a gente está sempre fazendo, nós da Associação José Martí, temos essa tarefa de estar sempre levando essa questão, campanhas contra o bloqueio. Setembro é o mês que, internacionalmente, todos os grupos de solidariedade a Cuba
falam contra o bloqueio, promovem atividades, tuitaços, né? Então essa questão, Cuba ainda sofre com esse bloqueio bastante. Eu estava vendo lá um vídeo de um rapaz, uma menina, que foram a Cuba, né? E eles estavam fazendo um relato da visão deles, né? Mas assim, fazendo aquela coisa meio, né? Eu achei, não gostei do que eles, pela experiência que eu tive da ida a Cuba, não gostei do que eles passaram, né? Que colocaram aquela história do sabonete, né? Eles, A internet 24 horas, é isso mesmo. não, isso é, mas assim, meio que bastante aspecto negativo. E uma coisa que ele toca, que é essa questão do embargo. Ah, não, eles alegam que não desenvolve, que não tem a questão econômica, financeira, por causa do embargo. Isso é importante? Mas não é tão assim. Né? Aí até eu coloquei lá depois, postei lá, né? Falei, são 60 anos de embargo. Né? E a gente sabe, a gente conversou lá. É o maior tempo, viu, João, de um país bloqueado na história do Ocidente. E a gente sabe, por exemplo, o bloqueio é tão forte, né? Por exemplo, um navio comercial que de qualquer bandeira do mundo que aporta em Cuba, nunca mais esse navio pode aportar num porto dos Estados Unidos. Ou cumpre um tempo de penalidade. Quer dizer, como o embargo não é forte, quer dizer, quem faz principalmente o transporte são navios, principalmente para Cuba. Que é uma ilha, né? E aí os navios não podem aportar em qualquer porto de Cuba, fazendo essa transação econômica, porque nunca mais, né, ou por um tempo grande, esse navio, essa bandeira desse navio não vai poder aportar em qualquer porto americano, que faz parte do embargo. Né? Então, e assim, né? Porque que antes Cuba negociava com os países lá, Rússia, né, do leste europeu. E com a perda lá desse bloco, eles se viram assim, bastante, uma dificuldade muito grande, né, em fazer esse comércio, tanto de ida como de vinda. Né. E aí, João, eles mesmo colocam que há uma certa comodidade, por exemplo, na questão da agricultura, é o que a Venezuela enfrenta, né, gente? A Venezuela viveu de petróleo décadas, então ninguém quer saber de plantar. Aí chega o Hugo Chávez, vamos para a agricultura, não tem tomate. Então são problemas, questões que vêm há décadas e que chega um governo ou uma liderança que quer virar o jogo. Então Cuba, por exemplo, depois da queda do leste, eles também estão revendo. Será até que ponto a gente... É porque era tanta coisa para dar conta na Revolução, mas é importante eles fazerem essa autocrítica, né? Então que todo mundo está na cidade, pouca gente no campo, enfim, né? Foi ótimo o nosso encontro com a literatura cubana. Agradecer a todos vocês pela presença, pela participação, agradecer ao Sindicato dos Bancários e aos parceiros da Feira Literária por esse momento, por proporcionarmos esse encontro, e fica todas essas referências para nós conhecermos mais sobre Cuba, sobre a literatura, esse país irmão que brinda solidariedade e que espera que a gente também possa retribuir, e nós vamos descobrir quanto que nós temos em comum, que cubano e brasileiro tem muita coisa em comum, a raiz africana e muitas outras coisas. Então, muito obrigada a todos, e a Associação Cultural José Martí do Grande ABC está à disposição de vocês, o companheiro Cláudio, o companheiro João aqui do sindicato são da associação e estão à disposição, tem os nossos contatos. Muito obrigada, gente.